Pessoal, sou a professora Ana Paula e eu quero mostrar para vocês hoje como nós fazemos o download de dados raster na plataforma da USGS, Serviço Geológico Americano. Então aqui, nosso interesse é baixar imagens que representam modelos digitais de superfície, no caso aqui do SRTM, via a plataforma do Earth Explorer. Mas há também outras plataformas para se baixar outros dados, como dados ALUS Pulsar, nesse endereço aqui. Então, eu vou copiar esse link e lá no meu navegador eu vou colar esse link de acesso, ok? Essa plataforma, ela permite você consultar sem estar logado, mas para você baixar os dados de interesse, você precisa criar um usuário e senha. Então, aqui no canto superior direito, você clica em Login e você pode criar uma conta. É bem simples, tá? Então, eu vou logar aqui com a minha conta. E ele vai voltar aqui para essa tela. Basta que eu diga qual o critério de pesquisa que eu quero realizar, então eu posso buscar por nome de cidade, de local, por dados da imagem. Então, para simplificar aqui, eu vou colocar por Presidente Prudente, é a cidade, é o local que me interessa. Ele já busca aqui, quando eu clico, na área de visualização, ele me indica onde que fica esse local de interesse, ok? Então, eu posso dar um zoom. Então, ele já vai me mostrando, por exemplo, a cidade aqui de Presidente Prudente. Bem, o nosso interesse é baixar uma imagem da missão SRTM, que representa um modelo digital de superfície dessa área. Então, aqui em Datasets, eu vou escolher NASA. Abrindo essa árvore aqui, descendo, eu tenho NASA SRTM, ok? E aqui eu tenho várias opções. Nós vamos fazer o download do SRTM, a versão 3, que é a última versão de processamento, com 1 segundo de arco, ou seja, uma resolução espacial de 30 metros. Tá? Os 3 segundos de arco é uma resolução espacial de 90 metros, ou seja, pior que essa primeira opção aqui. Então aqui, quando eu clico e peço para ele me exibir os resultados, ele faz a busca no banco de dados e diz que eu tenho uma imagem SRTM com essa resolução para essa área, tá? Lembrando que essas imagens, elas são do ano de 2000, que é o ano em que essa missão foi realizada. Para eu verificar a área geográfica que essa imagem recobre, eu posso, por exemplo, clicar nessa opção, tá? Foot. Print, então ele mostra que a cena que eu vou baixar pega toda essa região de destaque aqui, ó, inclusive a área que eu tenho interesse, que é, por exemplo, essa aqui, tá? Então, observem que aqui no canto superior eu estou logada e quando eu clico aqui em Download, ele vai me pedir qual opção eu quero baixar. Então, nesse caso, eu quero a imagem e basta eu clicar em Download que ele vai fazer, vai descarregar o arquivo na minha máquina, tá? Então, aqui eu já tenho esse arquivo baixado, para mostrar aqui para vocês. Eu criei uma pastinha e ele vai trazer uma imagem, tá? Então, lá no QGIS, quando eu carrego essa imagem, eu vejo aqui a cena de interesse, tá? Então, é isso que vocês vão baixar, ou seja, um modelo digital de superfície. Então, lembrando que cada pixel dessa imagem, ela representa um valor de altitude, né? O quanto essa posição do terreno está distante do nível médio do mar. Então, com esse identificador de feições, sempre que eu clicar, reparem aqui, ó, que vai alterando o valor, ou seja, esse valor representa a altitude. Então, valores quanto mais próximos do preto são regiões mais baixas, quanto mais próximo do branco, região mais alta, ok? Então, reparem aqui, ó, 302, se eu for para uma região mais alta, mais clara, ó, 432, tá? Só para vocês entenderem aí. Então, imaginem que o nosso interesse seja
trabalhar com uma parte dessa imagem, não com ela toda. Então, para exemplificar isso, num vídeo anterior eu mostrei para vocês os setores censitários que compõem aí a região de Presidente Prudente, tá? Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Veja que o meu interesse seria trabalhar só com essa região da imagem. Então, eu não preciso de todo esse externo. Então, eu posso aplicar alguns processos para, então, recortar essa imagem usando como limite de recorte esses dados aqui do setor censitário. Então, para isso, eu tenho que fazer algumas coisas. A primeira coisa, eu tenho que verificar se a minha imagem e o meu arquivo vetorial estão no mesmo sistema de coordenadas. Então, se eu olhar nas propriedades de cada um desses arquivos, eu vejo que a minha imagem está no sistema WGS84 e que os meus dados vetoriais estão no sistema Sirgas 2000, ou seja, não é o mesmo. Então, eu preciso compatibilizar isso, tá? É bem tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a minha imagem e os meus dados vetoriais para o sistema Sirgas 2000, o TM22 Sul, porque essa região geográfica fica no fuso 22 Sul. Então, para fazer isso com raster, eu venho aqui no menu raster, projeções, reprojetar coordenadas. Então, eu tenho meu arquivo de entrada, o sistema que ele está é o WGS84, porque eu verifiquei, e aonde o sistema que eu quero levá-lo, se não aparecer nada aqui para vocês, basta vir aqui no globinho, e você pode dizer que você quer o sistema UTM 22, perdão, Sirgas 2000, UTM 22S, ó, ele já aparece aqui. Ou você pode buscar pelo número 31982, tá? Então, eu quero esse sistema, ok. Então, ele vai projetar do WGS para o Sirgas 2000 nas coordenadas planas UTM, tá? Descendo aqui, eu vou precisar dar um nome para esse arquivo. Então, vou clicar aqui em salvar em arquivo e vou chamar ele de... Posso dar o mesmo nome que estava, tá? Só posso voltar aqui no raster, só para clicar e pegar o nome dele. E na pasta que eu quero salvar, eu vou deixar o mesmo nome anterior, só que eu vou colocar rep, de reprojetado, tá? Existem várias formas de salvar os seus arquivos, os nomes, tá? Eu sempre procuro manter o nome do arquivo, underline, a operação que eu estou fazendo, tá? Que aí eu consigo depois relembrar o que foi feito. No QGIS, essa opção abrir arquivo sempre vem marcada, mas eu opto sempre por desmarcá-la, porque tem alguns processos que dá problema, então eu sempre deixo desmarcado. Executo, é um processo bem rápido, ó, ele diz que foi feito, fecho, lá na minha pasta ele não está aparecendo ainda, então eu clico aqui em atualizar, e ele está aqui, ó. Carrego, e esse arquivo anterior eu já não preciso dele, então eu posso remover daqui, tá? Então, para eu checar se esse arquivo está correto, ó, visualmente ele é a mesma coisa, mas nas propriedades eu vou verificar que o sistema mudou, tá? Ele é um dado projetado agora. Vou fazer o mesmo processo para o arquivo vetorial. Então, tem vários caminhos, um caminho bem simples é você ir no nome do arquivo, exportar, salvar feições. Aqui, você vai dar um nome para esse arquivo, então eu vou fazer a mesma ideia, manter o nome anterior, underline rep, tá? E o nome e o sistema que eu quero, ó, agora é o mesmo sistema que eu adotei para a imagem. Então, ela já vai até aparecer aqui, ó, Sirgas 2000 TM22S, tá? Com isso, eu tenho que desmarcar essa opção aqui, como eu comentei com vocês antes, dar um OK, e ele já me disse que a camada foi exportada com sucesso. Então, se eu olhar os meus dados na minha pasta, eu vejo que ele criou um arquivo. Uma coisa bastante importante, pessoal, no QGIS, é todas as vezes que vocês mexerem com sistemas distintos,
quando compatibilizar o sistema, é interessante criar um projeto novo. Então, descarta isso aqui e traz os dados que vocês converteram, tá? Então, agora, ó, só vou mudar de ordem aqui. Reparem que eu sempre posso alterar a ordem, tá? Aqui dos dados. Então, agora, se eu consultar as propriedades, eu vejo que eu tenho o sistema Sirgas 2000 TM22S para o vetor e para o dado raster. Então, com isso, eu tenho o sistema compatibilizado. Esse foi o primeiro já o processo necessário. Agora, eu quero usar esse cara aqui, esse vetor, como máscara. Só que reparem que para funcionar como máscara, ele tem que ter só o contorno. Então, eu não posso ter essas divisões internas no polígono. Então, eu vou aplicar uma ferramenta chamada dissolver. O que ele faz? Ele vai pegar o meu arquivo raster, o meu arquivo vetorial, perdão, e vai manter só o contorno desse polígono, tá? Ele vai eliminar todas as divisões internas. Então, aqui em dissolver, ele me pergunta qual a camada que eu quero aplicar. Então, no caso aqui, já só tem um vetor na minha lista de camadas, então ele já carrega. E eu preciso apenas dar um nome para esse arquivo. Então, com a mesma ideia, eu vou colocar underline de dissolve, tá? Lembrem-se de desmarcar, executa. Ele fez o processo bem rapidamente. Sempre cliquem aqui, ó, em atualizar, porque ele sempre traz a pastinha atualizada para você. Então, reparem que agora eu tenho só o contorno, tá? Poderia até alterar aqui as propriedades em simbologia, para vocês verificarem aqui que eu tenho só o contorno. É um polígono, mas eu não tenho mais as divisões internas. Bem, agora, pessoal, nós vamos fazer o processo de recorte, de extração, tá? Tem vários caminhos, mas um algoritmo que há no QGIS que sempre funciona bem é aqui, ó, processar caixa de ferramenta. Então, aqui ele vai abrir a caixa de ferramentas, provavelmente vai aparecer assim para vocês. E aí vocês podem digitar no campo busca, recortar. Clip, perdão, no inglês. Por quê? Reparem que o QGIS ele tem várias bibliotecas. Então, ele tem a biblioteca que vem com ele mesmo, que é esse símbolo aqui, e bibliotecas externas, ou seja, algoritmos desenvolvidos em outras plataformas, como a GEDAL, a Saga. Então, quando você instala o QGIS, ele já vem com essas bibliotecas. E uma biblioteca bastante robusta é a Saga. Então, quando eu cliquei clip, eu digitei clip, ou seja, do inglês recortar, ele tem uma opção aqui, ó, clip raster with polygon. Então, eu vou cortar um raster, ou seja, uma imagem, usando como limite o quê? Um polígono. É exatamente o nosso problema, tá? Eu só quero essa região interna do meu raster. Então, aqui eu venho, 2 cliques, eu vou apenas dizer quem eu quero cortar, qual é o vetor que eu vou usar para cortar e aonde eu vou salvar, tá? Então, aqui eu vou chamar de MDS, tá? Underline PP, ou seja, o modelo de tal de superfície da parte urbana de Prudente. Salva, desmarca essa opção sempre e executa, tá? Ele está fazendo o processo, é interessante não mexer no computador enquanto o processo executa. E aí ele está terminando aí. Vai substituir, dizendo que foi correto. Fecha. Na pasta atualiza. E eu tenho aqui um arquivo criado, ó. Tenho aqui esse arquivo. Então, o meu MDE, que era tudo isso aqui, agora ficou só a parte que me interessa, tá? Reparem na minha pasta que esse MDS ele saiu numa extensão .sdat, que é a extensão dos algoritmos do Saga. Então, você pode, de repente, falar que tem interesse em trabalhar com TIFF, alguma coisa, então você pode salvar esse arquivo com uma outra extensão, tá? Por exemplo, o GeoTIFF, que é o mais padrão para imagens georreferenciadas. Então, só para compatibilizar isso,
Eu vou chamar de MDS, o mesmo nome, pp.tif, tá? Veja que ele já tem aqui a extensão. Não vou alterar nada de sistemas, vou manter tudo como está e apenas desmarcar, abrir a opção. Salvou. Na minha pasta agora eu tenho um mds.tif.sdata. Então eu vou remover esse aqui para vocês verem o arquivo que foi criado. Ok? Então veja que a gente tem o dado agora só para a nossa região de estudo. Ok, pessoal?